tem estado aqui conosco, passado por lutas tremendas, mas tem confiado em Deus. E a semana retrasada eu cheguei aqui, o Milton não estava muito bem, a gente conversou um pouco, né, Milton? Falamos, eu dei o testemunho de onde Deus me tirou da macumbaria, né? Tirou do centro de macumba, me tirou dos atabaques para louvar e honrar o nome desse Deus que é vivo e poderoso. Ele dá risada de mim que eu falava para ele que, ai Milton, também era macumbeira, andava com os patuá aqui, achando que podia toda coisa, deixava meu patuá aqui cheio das guias e falava que nada, que Deus nada. Eu disse para ele que um dia Deus tirou de mim esse patuá, essas guias, me libertou. Hoje eu sempre digo uma coisa, hoje eu sou uma negra lavada e remida no sangue de Jesus, livre e liberta para louvar o Deus que é vivo e poderoso. Amém? Eu tenho glorificado a Deus e tem falado isso para o Milton. Então eu quero que o Milton agora fale um pouquinho da bênção que ele recebeu, né? Ele estava desanimado, estava desempregado, né? Desanimado, pensando em desistir de tudo. Mas Deus deu uma grande bênção para o Milton. Amém? Ele vai falar com as palavras deles, tranquilo, tá certo? Você tem 2 minutos, tá bom? Então, boa noite, irmãos. Eu quero dizer para os irmãos assim: eu fiquei 32 anos na macumba, fiquei 32 anos sendo enganado. Hoje dá, amanhã não dá, hoje faz, amanhã não faz. Aí, por obra de Deus, essa família abençoada apareceu na minha casa, uns americanos, umas meninas, e eu aceitei Jesus lá, cedi a minha casa para fazer os estudos, mas a minha vida estava muito difícil. Então eu chamei a Eugênia lá em casa com o propósito de falar que eu não ia mais estudar, não ia dar sala, não ia fazer nada porque não andava. E ela me contou um testemunho da vida dela. À noite eu vim na igreja e ela me trouxe aqui na frente, a igreja orou e eu acreditei que Deus podia fazer um milagre na minha vida. Olha, irmãos, eu roubei um emprego, trabalho um dia sim, um dia não, para Casa Branca, um salário razoavelmente bom, e foi como o pastor disse que o emprego ia na minha porta. Essa mulher me procurou no meu bairro e ninguém me conhecia, todo mundo falou que eu não conhecia. O meu amigo que morava às 10 quadras antes que levava da minha casa. Então eu quero ser bem breve. Eu quero dizer para os irmãos que Deus fez uma obra na minha vida. Hoje eu estou livre do demônio. E quero dizer para os irmãos uma coisa: sem Jesus não dá. Amém. Só tem que louvar e glorificar Deus. Deus que é maravilhoso, Deus fiel, Deus justo. Nós temos também o Natal que não está aqui essa noite, mas o Natal também é testemunho de Jeová, né? Ficou mais de 20 anos no testemunho de Jeová, e hoje ele vai ter o testemunho de Jeová, pega a Bíblia e fala assim: vocês estão errados, estavam ensinando tudo errado, a Bíblia não ensina assim, não é assim que Deus faz. Então está aqui com a gente também, é uma bênção de Deus. Então nós estamos muito felizes com tudo que Deus está agindo nesse lugar, amém? Nós vamos louvar a Deus, continuar glorificando, louvar a Deus. Mais um cântico? Pode ser? E logo após então vai estar aí também já, as meninas vão estar fazendo a coreografia e a gente vai entrar na palavra de Deus, amém?